Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e hoje mais um vídeo, vamos falar sobre Mateus capítulo 8. Mas antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Então vamos nessa. No capítulo 8 começa assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Aqui quem desceu do monte está falando de Jesus. Uma pergunta que você deve fazer para você mesmo, e eu também, é se a gente quer ser multidão ou se a gente quer ser discípulo de Jesus. Charles, qual é a diferença de ser multidão e discípulo? Multidão só segue atrás de Jesus, só vai atrás de Jesus pelo que ele pode fazer, pelo que ele pode abençoar. Assim como essa multidão ia atrás de Jesus por comida, as pessoas que são da multidão, ela vai atrás de Jesus por bênção, vai atrás de Jesus pelo que Deus pode fazer por eles, não por Jesus. E essa é a diferença da multidão para os discípulos. O discípulo de Jesus segue Jesus por quem ele é, seguem Jesus porque a palavra de Deus transforma a vida deles, porque Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Claro que não é errado você pedir a Jesus bênçãos, pedir a ele que tem um carro, que tem uma casa, não é errado. Deus tem prazer em te abençoar. Mas você seguir a Jesus só por isso, aí sim, você tem que rever as suas atitudes e começar a buscar a Deus para ser um discípulo dele e não só viver ali entre a multidão. Outra diferença de multidão e discípulos é porque multidão ele não quer entregar nada, só quer receber bênçãos. E assim como naquela época que as pessoas pediam pão a Jesus, Jesus dava, as pessoas pediam para ser curadas, Jesus curava. Essas mesmas pessoas que vivem hoje, né, sendo multidão, se elas pedir para Deus abençoar elas, Deus sim pode abençoar, Deus sim pode curar, Deus pode libertar, Deus pode fazer isso. Mas ela não vai entregar nada a Jesus. E se a gente quer ser discípulo de Jesus, tem que ter entrega. Jesus vai querer algo de nós. Querer algo que não está de acordo com o propósito dele nas nossas vidas. E essa é a diferença. O discípulo, ele entrega a Jesus. Ele se entrega a Jesus. Ele entrega o que Jesus quer que ele entregue. Então, essa é as diferenças de um discípulo para a multidão. E devemos olhar para nossas vidas e nos perguntar se a gente está sendo discípulo ou multidão. E se a gente está sendo multidão, devemos pedir a Deus para que nos ajude a ser um discípulo verdadeiro dele, pois eu creio que Deus vai nos ajudar. E no versículo 2, fala assim: um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Entenda algo, eu e você devemos entender algo, que Jesus, ele quer o nosso bem. Jesus tem prazer em nos abençoar. Coloque isso em seu coração, que Jesus te ama e ele quer o seu bem. E no versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 8, vai falar de um centurião que ele demonstra fé. Ou seja, ele chega até Jesus pedindo ajuda, né? Porque um servo dele estava doente. Aí Jesus falou assim: tá bom, vamos lá, eu vou curar ele. Só que o centurião falou que não precisava Jesus ir até lá, porque ele cria que se Jesus desse uma palavra, um comando, uma ordem, se Jesus falasse algo, que o servo seria curado, ele ia acreditar naquela palavra. E Jesus ficou admirado com a fé desse centurião. Ou seja, o que Jesus quer ver em nossas vidas é fé. Demonstre a Jesus que você tem fé. Demonstre a Jesus que você crê nele, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu e você devemos demonstrar fé. Quando a gente for orar por algo ou por alguém, temos que crer que Jesus ele está nos ouvindo e crer que ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Sabe, temos que crer com todo o nosso coração. Porque a Bíblia fala que quando a gente orar, se a gente crer, a gente vai receber. Então, quando a gente for orar por algo ou por alguém, devemos crer que aquilo vai acontecer. E assim será. E no final disso, Jesus responde a esse centurião, no versículo 3. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Aqui tá, Jesus está falando: como você creu, assim acontecerá. E eu digo a você: como você crê que Deus vai realizar aquilo que você pediu, assim
acontecerá, conforme a vontade de Deus. E no versículo 23 do capítulo 8 fala assim: entrando ele no barco, no caso aqui é Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Olha para isso aqui. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Uma lição que podemos aprender aqui, nessa parte aqui, é que em momentos de dificuldades, não devemos ficar desesperados. Por que não devemos ficar desesperados? Porque aqui, ó, nesse momento aqui, sabe, eles estavam num barco, o mar agitado, e Jesus dormia. Por que a gente não deve ficar desesperados em momentos difíceis? Porque Jesus está conosco. Jesus está com você. Se lembre disso. Em momentos de dificuldades, se lembre que Jesus está com você. Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar ali do seu lado para te abraçar, para te consolar. Temos que nos lembrar que em momentos de dificuldades, Jesus ainda está conosco. No capítulo 8, do versículo 30, fala algo interessante. A Bíblia fala que Jesus estava indo a uma região, a região dos Gadarenos. E Jesus, quando chegou lá, 2 endemoniados vieram ao seu encontro. E uma parte de quando os endemoniados começam a falar com Jesus, tem uma parte aqui que é interessante, que fala assim, ó. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus. Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ei, eu e você temos que entender algo. Entre Jesus e Satanás não tem esse negócio de quem é mais forte, quem é mais poderoso. Não, não existe isso. Entenda algo, Jesus, ele é bem superior a Satanás. Jesus, ele é bem mais forte que Satanás. Jesus, ele é o todo-poderoso. Não tem esse negócio de estar ali para a para, sabe? Para ver quem ganha ali. Não, Jesus, ele é maior que Satanás. Jesus, ele é mais forte. Jesus, ele pode todas as coisas, sabe? Então, entenda algo, o seu Deus, ele é todo poderoso. Então você não precisa ter medo de Satanás. Você precisa temer. Temer é diferente de ter medo. Você precisa temer ao seu Deus e amar a Ele e não ter medo de Satanás. Porque, como diz a Bíblia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like aí e valeu. Deus abençoe vocês. Tamo junto.